Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de terça-feira do dia 20 de agosto de 2024, trazer para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo nessa tardezinha de terça-feira, tá ok? Pois então, pessoal, hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês uma palavra de avivamento para as vossas vidas. Hoje eu quero estar falando, né? Eu tenho uma mensagem guardada aqui no meu coração, já muitos meses, já vai fazer aí uns 6 meses que eu tenho refletido sobre a questão do avivamento nos dias de hoje, tá? Nessa década, nessa modernidade que nós estamos vivendo, eu quero falar, né, sobre a espera de um avivamento, que muitas igrejas estão aí concentradas, estão aí numa concentração, aguardando aí que o Espírito Santo derrame, né, que está lá nas profecias de Joel, derrame, que os nossos filhos terão visões, né, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre essa questão, tá, do avivamento. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta, tá? Antes de nós falarmos de avivamento, eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual a maior bênção que um homem ele pode receber da parte de Deus aqui na Terra? Quando eu falo Terra, eu estou falando a nível de planeta Terra, estou falando no sentido global, mundo, solo, tá? Aonde nós pisamos. Qual a maior bênção que um homem pode receber da parte de Deus aqui nesse mundo? Vamos tirar de lado, tá, a salvação no céu, porque essa bênção é celestial, tá? Embora nós podemos viver o céu aqui na terra, mas vamos deixar essa bênção. Essa bênção não pode ser comparada, tá? A herança do porvir do reino do céu, a cidade de Jerusalém, a cidade de ouro, essa daí essa bênção ela é incomparada. Não podemos comparar nenhuma bênção com essa, tá bom? Mas qual a maior bênção que um homem pode receber da parte de Deus aqui na terra? Nós sabemos que Salomão, ele pediu sabedoria, né? Tem pessoas que pedem saúde, tem pessoas que pedem prosperidade, tem pessoas que pedem aí uma vida conjugal boa com a esposa ou com o esposo, né? O cônjuge em si. Mas enfim, qual a maior bênção que o homem pode receber da parte de Deus? Pois então, meus queridos, quando eu aceitei Jesus, eu lembro, e isso permanece até os dias de hoje, tá?
que eu senti uma alegria tão grande no meu interior, que aquela alegria, eu acreditei naquele momento que nada pudesse preencher uma alegria no meu interior como aquela que eu recebi. Eu senti da parte de Deus que dinheiro algum, bens algum, felicidade alguma, paz que o mundo dá, poderia preencher aquela alegria que eu senti. E a partir daquele momento eu passei a orar assim, né? Pedindo para Deus que Ele não tirasse de mim aquela alegria. Depois, no mais tardar, eu vim a descobrir que aquela alegria, ela era o óleo da alegria que o Senhor me deu no lugar de pranto, né? Que está lá em Isaías, né? Te colocarei em ti o óleo da alegria no lugar de pranto. Então eu vim a entender que aquilo ali era o óleo da unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. E aquilo lá mexeu tanto comigo que eu não quis perder aquilo mais. Eu senti da parte de Deus que aquilo ali, com aquele óleo na minha cabeça, eu poderia suportar qualquer coisa em cima dessa terra, porque eu sempre entendi que dificuldades sempre viria e eu não precisava de mais nada a não ser aquele óleo, né? Se eu tivesse doente, eu estaria alegre no Senhor, na doença, na tristeza, aquela tristeza de algo que acontece no seu dia a dia, tá? Não estou falando de uma tristeza que te derruba para sempre. Eu não estou falando dessa tristeza. Eu estou falando daquelas tristezas que nós temos no dia a dia, que é comum na vida do homem, né? Mas o óleo da alegria que o Senhor plantou no meu coração, fez eu entender o que era estar alegre na presença do Senhor. Mas bem, vamos lá. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a espera de um avivamento que as igrejas e que muitas comunidades e religiões aguardam, né? Que é uma profecia que está no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 28, que está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, né? E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então você pode ver que aqui em Joel, né, Joel viveu num ano de aproximadamente 600, 650, tá? Antes de Cristo. Joel, deixa eu ver aqui, não, me perdoa. Joel viveu no ano mais ou menos de 400, 450 antes de Cristo, tá? Então é um tempo aí bem distante, tá bom? E ele profetizou isso. Mas o que acontece, meus queridos? Se a gente for mais para trás, se a gente for lá em Amós, o que Amós falou? Amós está bem mais para trás do que Joel, tá? Amós está aí no ano 750 a 800 antes de Cristo. Ele está bem mais para trás. E Amós, ele profetizou em Amós capítulo 5, tá? Predição da ruína de Israel. Aqui ele está falando da ruína de Israel. Capítulo 5, no versículo 18 de Amós. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para
para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz, né? Aí vem Abacuque, já aí no ano 600 a 650, né? Abacuque, trazendo qual mensagem? Trazendo a mensagem de avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? Então aí você vê que depois de Amós, né, que veio a falar que é dias de trevas e não de luz, aí vem Abacuque no ano 600, 650, para você ver como que o tempo, a cronologia dos profetas, Deus trabalhou perfeitamente, né? Quando Amós falou que era dia de trevas e não de luz, Deus ele já veio na boca de Abacuque pedindo para aviva, ó Senhor, Abacuque falando, a tua obra no meio dos anos. Tá vendo aí? Aí vem Joel, já no ano 400, 450. Derramarei o meu espírito, né? Tá lá em Joel sobre toda a carne. Foi o que a gente leu aqui agora, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, tá? Aí nós já conhecemos todo o contexto, né? Depois dos profetas, aí a gente chega em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, deixa eu abrir aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vem cá, vem comigo aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui já aconteceu o avivamento na igreja primitiva, depois de Cristo, tá? E na fase em que Jesus esteve conosco, né, que Jesus estava chegando, João Batista, o que João Batista fez? João Batista, ele veio falar de Jesus, né? E ele falou, e eu em verdade, Mateus capítulo 3, versículo 11, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Atenta para isso, tá? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, as sandálias, né? Não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E glórias! Tá vendo aí, meus queridos? Então teve todo um trabalhar do poder de Deus, do avivamento, desde o princípio. Se a gente for lá atrás, em Levítico, no capítulo 6, Levítico capítulo 6, aqui ó, Levítico capítulo 6, e no versículo 13, está escrito assim ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo nunca se apagou, a força, a essência do Espírito Santo sempre teve com o homem. Depois que nós chegamos no avivamento de Atos, no capítulo 2, reparem bem, meus queridos, que em Atos aconteceu, tem um versículo aqui muito interessante, que é o versículo 38, que diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, aqui é as primeiras conversões, tá? Que começou a surgir. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês estão notando
que tudo está voltado para o arrependimento, a metanoia, mudança, tá? É arrependimento genuíno, é mudança, tá? A gente tem que ter mudança para ver avivamento. Vocês reparam que na sequência dos profetas, na cronologia dos profetas, começando, eu quero falar dos 3 profetas aqui, porque eu acho interessante essa cronologia, né? De Amós falar que é dias de treva e não de luz, aí Deus traz um conforto em Abacuque, né? Falando que trouxe esse conforto em Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quer dizer que o meio dos anos é um problema. Todas as coisas acontecem no meio dos anos. Você pode ver que é no meio dos anos que o joio cresce, é no meio dos anos que tem o desânimo, é no meio dos anos que a nossa fé costuma ir parar, né? Então é no meio dos anos. E é no meio dos anos que teve o período das trevas, que a gente vai entrar agora. Eu falei aí do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, esse grande avivamento que teve, né? Que foram 3 mil almas, né? Que de sorte que foram batizados. Está lá no versículo 41 de Atos, capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3 mil almas. Então foi um grande avivamento, tá? Foi um grande avivamento. Então, pessoal, o avivamento é uma busca pessoal. Por que eu estou fazendo esse vídeo dizendo à espera de um avivamento? Porque as igrejas hoje estão aí lutando para ter o grande avivamento. Ei, acorda tu que dormes. O avivamento aconteceu em Atos. O avivamento, ele é uma busca pessoal, tá? O avivamento é uma busca pessoal, o avivamento é arrependimento. Nós já estamos vivendo o período do fim. Jesus falou em 1 João, no capítulo 5. Vem comigo, deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós já estamos vivendo, meus queridos, os últimos momentos da dispensação da graça. Nós estamos vivendo, tá? A porta está fechando. Esse parênteses que foi aberto na dispensação da graça, ele já está no final. O avivamento é agora. É você aí no seu quarto, é você na sua igreja, entregando para Deus o seu louvor. É você com o próximo na rua, no seu trabalho, no horário de lazer. É aquela busca que você faz lá no seu quarto, quando você tranca a porta do seu quarto e busca a Deus genuinamente, e Ele te atende, Ele te ouve. Avivamento é agora, e já está acontecendo. Esse avivamento que Joel profetizou, já aconteceu, já deu início. Foi como que eu posso falar? Foi as primeiras conversões, e que perdura até hoje. Eu não acabei de ler aqui que lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 13, que o fogo do altar não se apagará. Nunca se apagou. Nós, depois que nós sofremos, depois que veio Atos, capítulo 2, esse período da igreja primitiva, a igreja entrou num período das trevas. Eu vou trazer um livro aqui, eu estou divulgando ele já na jornada de leitura, A Grande Salvação de Deus, de Wesley Duell, que eu estou trazendo aqui. Eu estou divulgando esse livro, volume 3, de Gonzales, Justo Gonzales, né, Até os Confins da Terra, o período das trevas. Eu vou estar falando aqui, depois de Atos,
entrou o período das trevas, que foi 1000 anos. Aí, ó, tá vendo? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É o meio dos anos, o período das trevas, se for para contar na cronologia da dispensação da graça, o período das trevas é o meio dos anos, né? Que agora no século XIX, o período das trevas vai do século IV ao século XVI, com a chegada aí de Martim Lutero. Martim Lutero nasceu no século XV e morreu no século XVI. Depois do século XVI em diante, começou um novo tempo, né? Ele pregou aí as 92 teses dele nos umbrais das igrejas e também nas praças públicas. Aí começou um novo período do cristianismo, né? E aí no século XIX para o século XX, nessa virada de ano, de século, de 1900 para 1901, a Agnes Osman, eu já falei um vídeo sobre ela, tá? Ela recebeu a imposição de mãos de Charles Fox Parham, e ela, num colégio, né, porque Charles, Parham, ele é um professor, ele era professor dela, de Agnes. A Agnes era biógrafa, ele impôs a mão sobre ela, eu já contei um pouco essa história. E ela recebeu o dom de falar línguas estranhas, né? E aí, inclusive, a discussão lá na sala de aula, eles se reuniram para uma virada de ano, né? A comunidade. E nessa, ele fez uma reflexão com os alunos sobre a questão de Atos 2:38, né? E Atos 2, versículo 4. E nessa reflexão, Agnes tinha fé, falou que gostaria da imposição de mãos dele para ela receber a oração em língua. E ela foi batizada com o Espírito Santo naquele dia, tá? 1º de janeiro de 1901. E aí daí para frente teve vários outros avivamentos. Aí veio aí o avivamento de Gales, né, do país de Gales, que 100.000 pessoas foram batizadas com falar em línguas. E depois o avivamento de Lucy Farrow, que foi uma mulher que em 1906, o país de Gales, foi de 1904 e 1905. Durante esses 2 anos, 100.000 pessoas no país foram avivadas. E aí depois vem Lucy Farrow, em 1906, né, na rua Bonnie Blair, em Los Angeles. Ela e mais 13.000 pessoas também foram batizadas falando línguas estranhas. E aí depois veio o avivamento da Rua Azusa, em 1909, né? Com 50.000 pessoas ali naquele local, recebeu o dom de falar em línguas estranhas, o avivamento, com a ajuda de Lucy Farrow e William Joseph Seymour, que estava presente naquela rua, na Rua Azusa naquele tempo, tá? Se eu não estiver enganado, o William, ele era um pregador, pastor da igreja batista ou metodista. Deixa eu ver aqui. William era da igreja batista, tá? Pastor batista. Então aí, meus queridos, agora, nesse momento do século XIX, o avivamento está aí. Sempre teve. Você está entendendo? Quem sabe que nesse milênio, no meio dos anos, vamos chamar de meio dos anos, porque o período das trevas foi 1000 anos. Você acha que lá no quarto, escondido, no tempo da Inquisição, não podia, essas coisas não podiam ser manifestas? Você não acha que não tinha lá um crente, um irmão, que não recebia o poder do Espírito Santo? A gente não sabe, né? Os fatos que são relatados, que nós sabemos e foram registrados, são do início do século XX, né? Mas nós não sabemos se pessoas eram avivadas no período das trevas, né? Que poderia ter alguma palavra de Deus escondida, né? Então, meus queridos, acorda, igreja, acorda.
o avivamento ele já existe, ele está aqui. O que está escrito? Nós já estamos vivendo o período do fim. Nós estamos no período do fim. As portas da graça, ela já está fechando. Não vai ter esse grande avivamento sobre toda a carne, não. Já está acontecendo. O avivamento é arrependimento, é uma busca pessoal. Olha o que está em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, que suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo aqui? Estamos vivendo o final. É o fim, é o fim. Você entende o que eu estou falando? Fica aí procurando chegar esse dia. Esse dia já existe. Aconteceu na igreja primitiva e perdura até hoje. Tivemos aí sim um momento difícil, que foi esse período das trevas, do século IV ao século XVI. Mas estamos aí no século, chegamos no século XXI, no século XX, com o avivamento. O Espírito Santo, ele está batizando. Não fica aí esperando que algo vai arrepender. Vai examinar a sua vida, a sua alma, o que precisa ser mudado, vai confessar para Deus o seu arrependimento, vai confessar para Deus aquilo que precisa ser mudado. E Deus ele vai dar essa dose de alegria, esse óleo da alegria, do avivamento na tua vida. Ele vai curar os vícios que tem que ser curado, aquele vício que você fala, que você acha que você não consegue se libertar. Ah, eu vou morrer com esse vício. Ah, esse vício eu não dou conta dele. O Espírito Santo, ele está aí, é para isso, tá? Basta você confessar, você proclamar com a sua boca que você deseja essa mudança. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é justiça, ele é amor, tá? Jesus deixou ele aqui no mundo para isso, para não nos deixar órfãos, tá bom? Eu quero deixar essa mensagem aqui em nome de Jesus, tá? Avivamento é uma busca pessoal. Você fica aí esperando esse dia, e esse dia já está aí. É hoje, é agora. Procura essa busca de arrependimento. Todos os profetas falaram de arrependimento. João Batista falou de arrependimento. Olha aqui o que Jesus, olha aqui o que João falou. Em Mateus, no capítulo 3, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? E ele vai limpar a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, meus queridos, avivamento é arrependimento. Não fica aí esperando algo acontecer, não. Esse grande dia já aconteceu e ele perdura. Você está entendendo o que eu estou falando? Acorda, tá? O mundo jaz no maligno. Essas profecias, elas já vêm sendo cumpridas, já foram cumpridas. O que nós estamos vivendo hoje, de Joel, já acontece, tá? Que os vossos filhos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos terão visões. Isso aí já acontece, é só você buscar, tá bom? Tá ok? Vocês entenderam o que eu falei?
Avivamento é agora, é hoje, tá? Acorda. Tem muita coisa aí que está equivocado, estão equivocados sobre essa questão, tá? Eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Olha que maravilha. Deus falou na boca de Abacuque 600 anos antes de Cristo, né? Porque veio Amós e falou que era dia de trevas e não de luz, né? E aí Deus vem trabalhando o avivamento desde aquela época. De repente entramos aí no período das trevas, que foi um período muito difícil. E com esse renovo, Joel vem e traz essa notícia, né? Essa profecia, que ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. É hoje, já está acontecendo, sempre aconteceu. Do século 20 para cá já vem acontecendo, tá? Aconteceu lá em Atos, teve esse período aí no meio dos anos e agora continua acontecendo, tá bom? Glória a Deus. Amém, meus queridos? Eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, chuvas do Consolador. Amém? Receba o óleo da alegria, busque e você achará, tá? A resposta está em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, através do arrependimento. Essa é a maior bênção que um homem pode receber da parte de Deus. O óleo da alegria, o Pentecoste, o avivamento. O óleo da alegria, que está lá em Isaías, tá? Que está lá em Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Isaías. Eu não estou conseguindo achar aqui agora porque eu estou com a Bíblia nova e ela não está grifada. Geralmente eu grifo essas mensagens, tá? Mas é em Isaías que está. E lá fala que eu darei o óleo da alegria no lugar de pranto, tá bom? Meus queridos, eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Vocês vão me perdoando aí a demora a extensão, o comprimento do vídeo, tá? Mas é com muita alegria e gratidão que eu trago para vocês esse conteúdo. Que Jesus abençoe a todos. Eu vou nessa. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.